Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou dar uma base sobre o nosso daoísmo, da nossa escola, para aquelas pessoas interessadas, aquelas que querem fazer parte, saibam como começar, como se iniciar. Para começar, eu vou dar uma pequena apresentação, já que eu sou o representante, professor dessa escola, da Sociedade Daoísta Cha Dao. A minha jornada começou muito cedo. Eu ingressei nas artes marciais com 7 anos, 6, 7 anos. E aos 9 anos eu praticava judô já com muita dedicação. E daí para frente foi caminhando, procurando o Tai Chi, que era algo que não tinha no Rio de Janeiro. Nessa época era difícil arrumar uma escola, um professor. Então, com isso, eu ingressei no Aikido, em outras artes marciais, até que eu encontrei finalmente um mestre de Taiwan que estava dando aula no centro do Rio de Janeiro, numa academia, num sobrado. Ele era um médico de medicina tradicional chinesa, acupunturista. Dr. Wu foi o meu início dentro das artes chinesas. Então aprendi Kung Fu e depois de algum tempo entrei para as escolas internas, que são o Shen Yi, o Bagua e o Tai Chi. Comecei com o Shen Yi porque era mais, tinha uma ênfase mais marcial, mas logo fui para o Tai Chi. Ajudei o Dr. Wu a publicar um livro sobre Tai Chi, porque eu tirei as fotografias. Todas as fotos do livro, eu que era um iniciante na fotografia profissional, né, tinha começado a trabalhar com fotografia depois de estudar numa escola no Rio de Janeiro. Então, daí para frente, foi uma relação de muito amor e dedicação. E em 1981, mais ou menos, 81, 82, eu comecei a dar aulas, depois de muitos anos de treinamento. Comecei a dar aulas em Paraty, em Praia Brava e Mambucaba, que são ali perto entre Paraty e Angra, na usina nuclear, na usina que tem ali em Angra dos Reis. Então, comecei a dar aulas para os trabalhadores, né, os engenheiros e os trabalhadores em geral, os técnicos da usina de Angra dos Reis. E foi durante muitos anos, né, fiquei bastante tempo dando aulas, até mais ou menos 1992. Então foram quase 10 anos de aulas de Tai Chi naquela região, de Paraty principalmente. E depois me mudei para a Europa, vim para a Noruega. E logo chegando aqui, abri
2 escolas de Tahiti em bairros diferentes. E depois veio uma terceira com o passar do tempo e dei aulas também de Kung Fu para jovens e Tahiti para pessoas de todas as idades. E também dei aulas de Qigong aqui para idosos e comecei a trabalhar um tempo depois com o Cha Dao, que é a parte do daoísmo na qual você tem uma cerimônia em que você se conecta com aquela energia que existe das cerimônias de chá na China, que é uma parte cultural, não é bem religiosa, mas é bem cultural. É uma prática muito interessante, tanto é que a nossa escola leva o nome Cha Dao, dando ênfase a essa cerimônia, né? E os estudos do Dao Te Ching vieram desde os 17, 16 anos, quando eu comprei e adquiri a minha primeira edição do Dao Te Ching e pude me dedicar e tentar colocar em prática com o pouco que eu conseguia entender. Mas essa foi a minha trajetória dentro do Dao Te Ching. Paralelo a isso, houve um grande estudo sobre a alimentação do princípio único Yin Yang, porque, como todo bom daoísta, dá muita ênfase à filosofia do Yin Yang. E essas práticas de equilibrar a alimentação através desse princípio me ajudou e ajudou outras pessoas, meus alunos, a curarem alguns problemas crônicos difíceis de serem curados com a medicina alopática. Então foram muitos anos de dedicação principalmente à acupressura. A acupressura, ela é acupuntura apenas com os dedos, com você indo naqueles meridianos, nos pontos, mas em vez de agulhas você trata com pressão dos dedos. Então essa foi uma outra atividade que eu me dediquei durante muito tempo e até hoje eu pratico. Então esse é um pequeno resumo para que vocês saibam que eu não sou apenas um youtuber que está tentando viver do YouTube, não é isso, essa não é a minha meta. A minha meta é trazer alunos de todas as partes do Brasil para esse canal, para que eu possa ajudar essas pessoas a se desenvolverem, assim como eu tive uma grande ajuda dos meus mestres. Então, esse é o ponto essencial, que vocês entendam que nós temos uma programação e que você pode se interessar por todas as matérias ou por algumas. Tem pessoas que vêm a mim apenas interessadas no Cha Dao, no Gong Fu Cha, que é conhecer os chás, aprender a fazer as infusões, para poder fazer o cerimonial, que é bem informal, não tem toda aquela pompa da cerimônia japonesa. A chinesa é mais cultural. E, com o passar do tempo, também podemos ver todos os lados do daoísmo, porque o daoísmo ele se divide basicamente em 3 ramificações. Existem muitas outras, lógico, existem outros formatos, outras maneiras, cada escola tem o seu formato. Mas sempre vai utilizar essas 3 subdivisões, que é o Dao Shu, o Dao Jia e o Dao Jiao. Então,
Esses aspectos, muitas escolas se especializam mais em um do que em outro. Isso é normal. O mais saudável é você saber dos três e temperar a sua escola com esses três aspectos do daoísmo, que são o aspecto dos exercícios físicos, das práticas, né? Assim como eu falei, que tem o Qigong, que tem o Tai Chi, a espada, que é uma das especialidades da nossa escola, que é o Tai Chi Jian, que é a espada espada reta chinesa. Temos o aspecto da alimentação, yin yang, as meditações, as cerimônias de chá, tudo isso faz parte desse lado chamado Daoshu, que seria a arte do Tai Chi e todos esses outros elementos que nós usamos, a arte do daoísmo. Então, essas são as práticas corporais e energéticas, o Daoshu. Agora nós temos o Dao Jia e o Dao Jiao. Um é o taoísmo filosófico, é onde as pessoas se dedicam muito à interpretação dos textos de todos os escritores daoístas, não só do nosso livro principal, que é o Dao Te Ching, que é de Lao Tzu, que foi o livro um dos mais vendidos do mundo. Eu já mencionei isso num vídeo passado, ele é considerado o segundo maior campeão de vendas e de publicações. Então, e temos o Dao Jiao, que é o Tai Chi, o daoísmo religioso. Esse é onde tem o misticismo, tem aquela prática de rituais, cerimônias e todo o misticismo conectado aos deuses, deusas, toda essa parte religiosa que colocaram no daoísmo para acompanhar um movimento humano que era comum dos seres humanos ficarem buscando explicações no espaço para os fenômenos da natureza, como trovão, tempestades, terremotos, vulcões, coisas que morte, nascimento, coisas que eles não sabiam explicar, sempre colocavam isso dentro de uma mitologia que hoje em dia, com o nosso conhecimento científico, sabemos que isso é mais uma alegoria, não corresponde muito aos fatos reais, é uma representação de seres mitológicos representando algo assim bem humano, como misericórdia. Temos Guanyin, que é uma deusa que divide na China com o budismo, com outros segmentos, é a representação da misericórdia. Então, nós podemos ver um ponto para conectar a nossa consciência naquele sentimento, naquela qualidade. É esse o ponto essencial do daoísmo religioso nos dias de hoje. Então, a nossa escola, ela faz uma associação desses três aspectos de uma forma bem saudável e muito interessante para as pessoas que entram para o daoísmo, para que elas sintam que o daoísmo não veio como uma represália, não vem como um muro que elas têm que transpor. Não, ele vem apenas como bons ventos que empurram essa embarcação
para frente, caminhando para cima, para frente. Então, esse é o ponto essencial, que muitas pessoas às vezes entram para religiões, mas elas de repente batem de frente com as repressões, com aquelas regulações de que obriga a pessoa a ser vegetariana, ou obriga a pessoa a não beber, não pode ir a festas, não pode brincar o carnaval, não pode, ela tem que ir para retiros, ela tem que sair do mundo, ela não é mais parte do mundo. E o daoísmo é justamente o contrário. Ele tenta fazer o homem e a mulher, o ser humano, parte da natureza, onde quer que seja, porque natureza não é só no meio de uma floresta. Natureza, uma cidade também é uma natureza. É uma construção humana que foi feita naquela parte onde tinha uma natureza antes, onde tinham rios, florestas, montanhas, colinas, lá tinha tudo. Então isso, todo o planeta é uma natureza. Umas foram modificadas, outras permanecem intactas. Mas o ser humano, sendo parte de qualquer que seja a natureza, ele está em harmonia com o Tao, que não é Deus. Tao é o movimento que essa natureza tem, o movimento do universo, dos planetas, das estações de um planeta. Isso é o Tao. O conceito do Tao é anterior ao conceito de Deus. O conceito de Deus veio depois. Então, esse conceito do Tao, que ele não podemos explicar, porque no próprio Tao Te Ching diz que se você explicar, não é mais o Tao. Sabe? Você não pode explicar o que é, você pode dar apenas assim uma breve descrição, como eu dei, de que ele é um movimento. A palavra Tao é traduzida como caminho ou caminhante, mas o Tao do daoísmo, ele é esse caminho, o caminhante, o universo em que ele caminha, o movimento que esse universo faz, o planeta que ele está, tudo isso é o Tao. Essa movimentação. Essa é a explicação mais simples que eu posso dar a vocês. Mas isso não quer dizer que você não possa vir a experimentar e a entender melhor o Tao. Quanto mais você avança, quanto mais você estuda sobre o Tao e pratica sobre o daoísmo, você vai entender melhor o que realmente é o Tao. Você vai entender melhor, mas é algo que você não pode explicar com palavras. Isso está escrito no Tao Te Ching. Então, sem essas repressões, sem dizer que você não pode festejar e beber, mas tudo com moderação, porque o equilíbrio yin-yang nos ensina isso, a moderação. Se não tivermos esse ponto importante de estar sempre no meio, equilibrando, aí nós vamos perder toda a essência do daoísmo, porque ele é o equilíbrio yin-yang, que são forças antagônicas complementares. Elas são opostas, mas elas se complementam. Assim como o homem e a mulher, eles são opostos, mas eles se complementam para gerar uma vida. Então, esses são os pontos básicos para que uma pessoa que queira entrar para a nossa escola. Por isso que eu falei um pouco sobre a minha experiência, o meu trabalho, o tempo que eu tenho me dedicado, para que vocês sintam segurança em usar o seu tempo para aprender todas essas técnicas, todas essas nuances da filosofia, dos exercícios físicos, dos exercícios energéticos, do conhecimento filosófico,
do conhecimento religioso do daoísmo. Então é por isso que esse vídeo, áudio, ele é tão importante para vocês que estão aí agora assistindo. Então eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima.